O São Paulo fez uma das maiores loucuras que eu já vi na minha vida. Eu sou torcedor são paulino há muitos anos e eu nunca vi algo tão tenebroso como o que aconteceu na tarde dessa segunda-feira. O São Paulo demitiu o Hernan Crespo e provavelmente deve estar trazendo o Roger Machado. A alegação para rescisão de contrato entre o São Paulo e o Hernan Crespo é de que o São Paulo e o Crespo pensam coisas totalmente diferentes a respeito do elenco, dos objetivos para o restante da temporada. E isso foi um dos embates aí há algum tempo atrás, algumas semanas atrás, onde o Crespo disse que o São Paulo, a meta do São Paulo para o Campeonato Brasileiro era alcançar os 45 pontos primeiro e depois buscar algo maior. Só que o Harry Macis, atual presidente do São Paulo, que assumiu no lugar do Júlio Casares, rebateu na hora, disse que o comentário do Crespo foi infeliz, porém, com tudo que vinha acontecendo, o comentário do Crespo foi totalmente lógico, dentro da razão, e com tudo que a gente viu nos bastidores do São Paulo, esse seria o prognóstico para o restante da temporada. O São Paulo brigar para não ser rebaixado. Porém, nas últimas semanas o São Paulo conseguiu emplacar uma sequência bacana aí de jogos sem perder, conseguiu aí cerca de, se não me engano, 8 jogos de invencibilidade. Perdeu o último jogo para o Palmeiras, naquele jogo polêmico. Enfim, não quero falar nem um pouco sobre arbitragem aqui, porque o assunto é o São Paulo. E agora uma decisão totalmente amadora, porque o Crespo poderia não ser o melhor, poderia não ser o mais brilhante, porém ele entendia a grandeza, ele conhecia o elenco do São Paulo, e por mais que a gente torcesse o nariz em alguns momentos, o Crespo conseguia extrair alguma coisa desse São Paulo, desses jogadores. Eu não sei qual foi o momento em que essas coisas acabaram acontecendo, mas essa decisão não foi tomada agora. Possivelmente esses conflitos nos bastidores já vêm acontecendo há algumas semanas. E o torcedor que estava tranquilo, estava bem com o São Paulo, estava bem com os jogadores, talvez um pouco machucado pela eliminação do Campeonato Paulista, mas é uma coisa até normal se você colocar na balança a qualidade técnica do elenco do São Paulo e do Palmeiras. É um resultado até que é aceitável, perder por 2-1, ainda mais com a arbitragem ajudando o Palmeiras, para variar, né? E aí, a decisão mais absurda que eu já vi do São Paulo nos últimos anos foi demitir o Crespo, trabalho que estava dando liga, para iniciar um novo trabalho. O São Paulo, que no Campeonato Brasileiro começou até muito bem, conquistando 10 dos 12 pontos em disputa, vencendo 3 das 4 partidas e empatando uma. Agora vai ter que começar uma nova filosofia. Roger Machado possivelmente é quem deve estar assumindo o São Paulo. E falando um pouco sobre o Roger Machado, o último trabalho dele em um clube grande, um clube de expressão, foi no Internacional. Começou o ano de 2025 super bem, empolgou a torcida, porém no decorrer do Campeonato Brasileiro, que foi que aconteceu, Internacional caiu, queda livre, ali na zona de rebaixamento, brigou contra o rebaixamento até a última rodada, e só não foi rebaixado porque demitiu o Roger Machado, porque o Roger Machado saiu do Internacional. E aí ele vem agora para treinar o São Paulo com a sua filosofia fracassada, porque não teve sucesso em clube nenhum. Não é no São Paulo que ele vai ter também, ainda mais com essa qualidade de jogadores que a gente tem, que pipocam na hora que é para decidir e jogam muito bem em jogos que não valem nada. E o que me deixa mais surpreso não é o fato de o Crespo ter sido demitido, porque a gente sabe que com a estabilidade financeira, com tudo que vem acontecendo nos bastidores de São Paulo, a turma de jogador mimado que a gente tem, uma hora ou outra o Crespo seria demitido do São Paulo. Porém, o que me deixa achando que foi uma das piores decisões que o São Paulo tomou nos últimos anos é o fato de que o São Paulo vinha até bem no Campeonato Brasileiro. Beleza, foi eliminado no Campeonato Paulista, mas a gente até que chegou longe para tudo que a mídia, para tudo que o torcedor são paulino vinha acreditando que a gente ia passar. Foi até que uma surpresa a gente chegar nas semifinais e caiu para um clube que foi, assim, um exemplo de gestão nos últimos anos, um exemplo de como se deve gerir um time de futebol.
E a gente é um exemplo de tudo aquilo que não se deve ser feito. Decisões como essa fazem o São Paulo se apequenar cada vez mais, fazem o São Paulo cair cada vez mais ali na prateleira dos clubes considerados grandes ou gigantes aqui no futebol brasileiro, porque são decisões de clubes amadores, decisões de clubes pequenos. Nunca vi em toda a minha vida um clube que vem empolgando o torcedor no Campeonato Brasileiro, conseguindo até fazer jogos bacanas. E mesmo quando não conseguia vencer, jogando bem, mas conseguia vencer. Como foi contra o Coritiba, com um time misto. A última partida do São Paulo lá no Couto Pereira não jogou bem, mas conseguiu vencer. 1-0 foi suficiente. E é isso que a gente quer ver. Vitória. É arrancar ponto das equipes menores. É conseguir brigar lá em cima, conquistando esses pontos importantes fora de casa e vencendo o máximo de partidas possíveis dentro de casa, dentro do Morumbi. E com tudo o que aconteceu nas últimas semanas, a saída do Crespo foi uma surpresa gigante para mim, gigante para a maioria dos torcedores. Com certeza o Crespo, ali no dia a dia, que vivencia os bastidores do São Paulo, conhece o elenco, sabe da qualidade de cada um, sabe do nível técnico de cada jogador e até onde o São Paulo pode chegar com eles. E a diretoria parece que agora voltou a viver no lobby do mundo da lua. Querem que o São Paulo seja campeão. Só pode ser essa a justificativa para terem tirado o Crespo. Tá certo que as convicções, às vezes, do Crespo geravam controvérsias, como a escalação para a semifinal do Campeonato Paulista e a eliminação para o Atlético Paranaense, colocando o time reserva para jogar no Morumbi. Enfim, são escolhas que geram desgaste, mas que o São Paulo vinha até bem. Infelizmente, Roger Machado é o novo treinador do São Paulo e provavelmente já deve ter tudo encaminhado para assinar amanhã e já comandar o treino do São Paulo no horário da tarde. E seja o que Deus quiser, porque a meta continua sendo os 45 pontos. Acho que eu, enquanto torcedor, tudo que vem acontecendo de bom, de bacana nos bastidores, acabei me empolgando, deixando a razão um pouco de lado e apelando mais para a questão da emoção, de querer ver o meu clube ser campeão. Mas com decisões como essa, a gente sabe que, enfim, não dá para ser campeão sendo um time amador, tomando decisões amadoras. E é isso que o São Paulo é hoje, um clube que demonstra pouco profissionalismo e muito amadorismo nos bastidores e também dentro de campo. Roger Machado nunca se firmou em lugar nenhum, nunca foi campeão de nada, nunca ganhou um título de expressão. Quando digo nunca foi campeão de nada, estou falando de Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro. Estadual nem conta, não entra na minha conta, porque se o São Paulo quer vencer, tem que contratar um treinador que seja vencedor. E o Roger Machado, sinto muito, mas é um treinador fracassado, incompetente, e eu espero que não rebaixe o nosso São Paulo. Mas a cartilha que o São Paulo está seguindo é de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. E é tudo que o torcedor não quer, amargar uma Série B no ano de 2027, próximo do seu centenário. É isso aí, torcedor. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa saída do Crespo, dessa vinda do Roger Machado, que, assim, me surpreende muito de forma negativa. Queria eu estar errado, chegar daqui a alguns meses e dizer, não, eu errei, peço desculpas, mas provavelmente vou chegar aqui daqui a alguns meses e dizer, eu avisei, eu estava certo, e o São Paulo deu um tiro no próprio pé, demitindo o Hernan Crespo. Valeu, torcedor tricolor. É isso aí, e até o próximo vídeo.